dizer para você que nos dias de apostasia e nos dias de julgamento, Deus vai levantar uma igreja poderosa. Deus vai levantar profetas que não vão dobrar o joelho a Baal. Deus vai levantar homens e mulheres que vão dizer: nós podemos ser poucos, mas nós não vamos dobrar o nosso joelho a Baal. Ninguém pode buscar, mas nós vamos buscar. Ninguém vai orar, mas eu vou orar. Ninguém vai buscar, mas eu vou buscar. Não interessa o que os outros estão fazendo, eu vou buscar a Deus. Esse grupo é chamado na Bíblia de remanescente. Quando Elias disse: só fiquei eu, Deus disse: não, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Tem 7.000 que permanecem fiel a mim. E nos dias de julgamento, Deus tem uma igreja, Deus tem um povo. No Brasil, eu quero dizer, eu sei que eu falei isso em Boston e muitos não gostaram. Eu falei isso em São Paulo e muitos não gostaram, mas Deus não está nem aí. Deus vai levantar dentro da igreja católica, Deus vai levantar dentro da igreja presbiteriana. Nós pentecostais achamos que nós tínhamos a única resposta, não. Deus vai tirar da igreja católica um remanescente. Deus vai criar, olha, eu vou dizer mais, aqui na América, Deus vai tirar do mormonismo, Deus vai tirar da onde quer que seja. Tem um remanescente de Deus em todo lugar. Todo lugar. Deus vai chamar esse povo e dizer: esse é o meu povo. Ele não está preocupado com placa. Não quer dizer que a mensagem de paz, que é a Assembleia de Deus, que é a Batista, Deus está buscando um povo que está interessado em buscá-lo. Eu não sei de você, mas eu sou parte desse povo. Eu faço parte do remanescente. Eu faço parte da igreja que está sendo guardada por Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que você também seja. Pastor, o senhor está preocupado? Eu soube que fulano de tal está voltando para o Brasil. Eu não sei se deve voltar ou não. Se é entre... Toda vez que alguém pergunta, devo voltar ou não? Eu não posso responder isso. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. E eu não estou nem aí, irmão, se o Brasil está voltando e quem está chegando. Deus vai levantar. A igreja Mensagem de Paz, ela está aqui para ficar até a volta de Jesus. E da igreja Mensagem de Paz, quando Jesus voltar, só vai ficar o templo, porque o corpo vai subir. E eu estou aqui para dizer para você, que Deus tem uma obra para nós como igreja Mensagem de Paz. O que Deus quer que eu faça? Deus quer o seguinte: Deus quer que você aproveite a oportunidade no tempo de crise. Tempo de crise é a maior oportunidade que você tem de ser sal, de ser luz, de fazer a obra de Deus. Crise pode ser um grande problema ou pode ser uma grande oportunidade. No caso de Elias, era uma grande oportunidade. Se não fosse essa crise, ele nunca seria profeta. Então Deus levanta ele. E quando Deus levanta alguém, Deus sustenta, Deus apoia, Deus guarda, Deus se responsabiliza. Deixa eu falar para você. Se você faz parte do remanescente, pode cair do céu enxofre, não vai te tocar. Pode tremer todo São Francisco, 316 da Outlook Heights, ali em Pacífica, vai ficar firme, porque eu moro ali. Vai ficar firme. Ah, pastor, mas você está dizendo que não acontece calamidade com os crentes? Só acontece se Deus permitir. A única... O diabo só tocou em Jó porque Deus deu autorização. Se acontecer alguma coisa com você, Deus permitiu, não foi o diabo. Você é crente? Deus permitiu. Então há uma provisão de Deus. E eu quero que você agarre a oportunidade nesses dias de crise. Então Deus levanta Elias, como me levanta, como levanta você, como levanta a nossa igreja. Nós somos Elias, Elijah. Jeová é o nosso Deus. Jeová é o nosso Deus. E a gente vai proclamar a palavra de Deus. Bem, vamos olhar agora essa mulher. Essa mulher é viúva.
Essa mulher, ela está em necessidade, está em crise. O profeta chegou. 2 vezes no ano, às vezes somente uma vez, eu falo sobre finanças desse púlpito. A razão que eu não faço isso é porque a nossa igreja, o povo da igreja ensina um ao outro. E Deus usa a prosperidade para ensinar. E a gente simplesmente dá palavras na hora de recolher o dízimo e a oferta. Mas essa é uma das 2 vezes que eu preciso falar sobre isso. Essa mulher não tem nada. Mas o profeta chega e diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Agora eu estou falando de dinheiro mesmo, tá? Não estou falando de outra coisa. Estou falando de saúde, nem de poder de Deus. Estou falando de ofertar e dizimar. Porque crise, lembra que eu falei? Que se a crise é econômica, porque está tocando no nosso dinheiro, a solução para a economia não é oração. A solução para ser guardado por Deus na área econômica é dizimando e ofertando. É a forma que Deus estabeleceu. Por que, pastor, que Deus ofereceu? Porque Deus não gosta que você fale muito, não faça. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, a fé é tremenda, mas sem obras é morta. Então diz assim, eu quero abençoar meu povo economicamente, mas eu quero que o meu povo coloque a confiança em mim. Aí o que Deus faz? Deus permite que ela perca tudo, só tem agora um pouquinho. Perde tudo, mas fica com um pouquinho. Eu vejo a minha história, eu vejo a sua história. Nos nossos 28 anos de casado, Tereza e eu tivemos momentos de falta e escassez. Mas Deus sempre nos guardou. E a nossa igreja, tivemos momentos de escassez. Mas nunca fomos expulsos de lugar nenhum, no ponto que a gente não tem aonde ir. E quando não tinha, Deus providenciou. Nunca ficamos sem pagar o nosso aluguel. Apertou, mas Deus cuidou. Mas tivemos tempo de escassez. E às vezes Deus permite tempo de escassez. Tempo de escassez acontece por 2 razões. Primeiro, Deus, estou falando para crente, para o mundo é julgamento. Para o crente, quando o crente passa por escassez, a primeira razão é porque Deus quer que você confie nele. Deus não gosta desse negócio de confiar na sua própria força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Então, quando você tem muito no banco e você começa a deixar Deus, a comprar coisa, não, domingo eu não vou à igreja porque eu estou com dinheiro, posso comprar, posso. Aí Deus fala o seguinte, vou tirar tudo e eu quero ver o que você vai fazer. Quero que você confie em mim. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes na nossa igreja, quando a gente achava e dizia, não, nós não temos um problema financeiro, eu mesmo falei, Deus falou, ok, não tem não, mas eu quero que vocês confiem em mim, deixa eu tirar um pouquinho. Aí a gente, oh Deus, tem misericórdia. O crente que ouve Deus, Deus está tratando com a gente, vamos correr para Ele. Segunda razão por que Deus permite escassez, primeiro, é para nos ensinar a depender dEle. Segundo, é para nos disciplinar. Às vezes é só para ensinar a depender dEle, mas às vezes é para nos disciplinar mesmo. É falar assim, eu tenho que tirar porque vocês estão fazendo coisas erradas. Às vezes as 2 coisas acontecem simultaneamente, às vezes não. Então essa mulher, eu não sei o porquê. Eu não conheço ela, a Bíblia não fala nada sobre ela, estava em escassez. O profeta chega. E o profeta diz o seguinte, faz primeiro um bolo para mim. Deixa eu ensinar uma coisa rapidinho para vocês. Em momento de crise econômica e em qualquer outro momento, alguns princípios que Deus quer que a gente aprenda. Primeiro, que a obra de Deus representada na passagem pelo profeta, sempre tem que vir primeiro. Eu sei que muitas pessoas acusam os pastores e a igreja de querer pegar o dinheiro seu. E eu entendo até o porquê que muitos realmente abusam. Eu estou falando de trabalho sério. Eu estou falando de uma igreja que está aqui há 27 anos, se engana, há 27 dias. Às vezes até 2 anos e 7 meses. Mas 27 anos, irmão, é muita coisa. Estou falando de igreja séria. Primeiro a obra de Deus. Não é primeiro Deus, não. É primeiro Deus através da sua obra. Porque ele disse, faz primeiro para mim. O profeta representava a obra de Deus. Para que eu continue o meu ministério profético. Para que eu continue ministrando, eu preciso de suprimento.
e você precisa de fazer primeiro para mim. Ele seria chamado no dia de hoje de egoísta, de não pensar nela, mas ele era um homem de Deus. Primeiro a obra de Deus. Dízimo significa não 10%, mas significa os primeiros 10%. Não é 10% só, é os primeiros. E a Bíblia diz, não sou o pastor Fernando, a Bíblia diz que se nós não entregarmos nossos dízimos e ofertas, nós estamos roubando de Deus. Então dizimar, irmãos, é bíblico. E a palavra primeiro está ali com uma razão. Primeiro, entrega para mim. Primeiro faz o bolo. Então, se nós queremos aproveitar a nossa oportunidade em tempos difíceis como nós estamos vivendo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que de Deus é as primícias. As primícias são de Deus, desculpe. Nossos dízimos, nossa oferta, primeiro é de Deus. Segunda coisa importante. Então a nossa oferta deve ser a primeira. Segundo, ela deve ser sacrificial. Alguma coisa na Bíblia, eu não entendo esse princípio, mas é bíblico. Deus sempre abençoa quando a gente dá em sacrifício. Pastor, o senhor pode provar isso na Bíblia?